Oi, pessoal, tô aqui mais uma vez para dar umas dicas rápidas, né, de direito internacional para vocês. Hoje eu vou falar rapidamente sobre o casamento por procuração, devido a algumas dúvidas que eu tenho recebido de alguns clientes. Principalmente aqui no Reino Unido, algumas pessoas têm a errada informação de que o casamento por procuração não é válido no Reino Unido, ou o casamento realizado fora do Reino Unido não tem validade. Isso não corresponde com a verdade, né? O casamento ele é um contrato civil entre duas pessoas e, portanto, ele será válido em qualquer lugar do mundo. O casamento ele sempre é válido. Agora, com relação a efeitos futuros, né, envolvendo direito de família, etc e tal, é bom que se registre o casamento no país onde se resida ou no país da nacionalidade do outro nubente. Com relação ao casamento, por exemplo, entre um britânico e uma pessoa da América Latina, ou um americano, ou um brasileiro, não importa. Alguém de outra nacionalidade que não seja britânica. Eles podem se casar fora do Reino Unido, pode se casar no Brasil, por exemplo, por procuração ou mesmo um casamento presencial? Sim, não importa. Com relação aos vistos, né, do cônjuge, não vai ter nenhum problema, porque a própria lei britânica admite isso. Então, eu tenho um artigo publicado no meu blog, A Janela do Imigrante, que é dentro do meu site Brasil Europe Law, que você pode encontrar lá, inclusive, eu cito a lei, cito os atos normativos que falam sobre isso. Então, é mito dizer que casar por procuração é algo ilegal, isso não existe, né? A procuração é um contrato de representação. Quando você nomeia alguém para ser seu representante, na verdade isso é um contrato entre você e essa pessoa. Então, se alguém vai até o Brasil casar em seu nome, né? Casar mediante procuração assinada por você, isso é totalmente legal. Por quê? Porque a lei brasileira admite. Então, se no local onde foi feito o casamento tudo estiver de acordo com a lei local, não vai ter nenhum problema, ok? É o mesmo princípio dos casamentos à distância, por internet. Então, se no país é admitido isso, não vai ter nenhum problema no país onde o casal vai residir. Então, esqueçam esse mito de que casamento por procuração, ai meu Deus do céu, pode ser que não seja aceito, pode ser que não seja válido. Não. Assim, o direito ele é muito mais amplo do que se pensa. E até o momento, o casamento continua a ser um contrato civil entre duas pessoas. E pode ser mediante procuração em alguns países, sim. No Brasil, pode ser representado por ambas as partes, não é? Os noivos podem estar residindo no Japão, no Reino Unido, não interessa, e nomear dois procuradores, dois familiares, dois amigos, não importa, homem com homem, mulher com mulher, para assinar os papéis no Brasil, para dar entrada nos papéis e para realizar a cerimônia. Em Portugal também é aceito o casamento por procuração, você pode casar em Portugal por procuração, porém uma das partes tem que estar presente. E em Portugal tem um dado bastante interessante, que se a procuração for passada a um advogado, por exemplo, eu sou advogada em Portugal, já realizei vários casamentos por procuração em Portugal, não vários, alguns. E quando a noiva, o nubente, me nomeia como procuradora, toda a responsabilidade recai sobre mim, né? Então, é por isso que eu também, antes de fazer um casamento por procuração, procuro mesmo saber se o relacionamento é genuíno, porque eu vou estar ali assinando em nome dessa pessoa, representando ela, meu cliente, no caso. E quando é o casamento por procuração em Portugal, através de um advogado, né, o próprio advogado sendo o procurador, tem uma certa credibilidade, aliás, tem maior credibilidade, porque nós advogados em Portugal, sabemos que se tiver algo errado, isso vai recair, né, sobre a nossa inscrição na ordem, vamos responder por isso. Então, por outro lado, por exemplo, se eu representar alguém nesse sentido, em Portugal, eu não preciso juntar nem cópia de passaporte, basta que eu identifique a pessoa a qual eu estou representando, né, com nome, carteira de identidade, o número de passaporte, identifique
não precisa juntar cópia. E endereço e a procuração seja válida. Não precisa ser por instrumento público, não carece de reconhecimento de assinatura. Uma procuração passada a um advogado inscrito na Ordem de Portugal não precisa de reconhecimento de assinatura. Então, casar em Portugal por procuração às vezes, facilita a vida. Agora, tem que ser um casamento genuíno porque eles vão investigar mesmo e eu acho que tem todo o direito, não é? Porque a gente tem sempre que procurar fazer a coisa certa, correta dentro da lei, para evitar problemas futuros. É sempre melhor, ok? Fica por aqui hoje a dica sobre casamentos por procuração ou casamentos realizados em outro país que não é o seu país de origem. Ou melhor, ou que não é o país que você reside.